como mulher, tá bem sintonizada para realmente caminhar junto e andar nessa nuvem, porque você ouviu do seu esposo, do Marcos Rocha, algo que pediram para ele, né? Então, como a esposa agir nessa situação, assim, dessas mudanças? Quando a gente casa, a gente tem que entender que a palavra de Deus está formando ali uma só casa, né? Está formando ali uma só carne. A palavra fala, né? É uma só carne. E então eu não posso desassociar, em hipótese alguma, em nenhuma circunstância, não só num caso pastoral desse, de ser uma missão pastoral, mas em nenhuma circunstância de um casal, que é algo que se é falado para o marido, que a esposa não está incluída, ou que quando fale com a esposa, ele também não está incluído, porque isso é parte um do outro, ainda que venha por ele primeiro. Então, com essa premissa, com esse pressuposto no coração, aquilo que o Marcos trouxe, vamos então falar da primeira grande decisão, proposta, mudança da nossa vida, que foi logo que nós casamos, então, o Ogálvaro chegou no Marcos, né? O pastor Ogálvaro chegou no Marcos e falou assim, Marcos, o pastor David Marsh, da igreja de Hereford, Inglaterra, que é muito um casal jovem. Na época, nós éramos 2 jovenzinhos, né? De 24 e 26 anos. Então, ele queria um casal jovem para cooperar e estar na igreja deles em Hereford, sendo inspiração de Deus para os jovens de lá. Então, o Marcos trouxe essa notícia para mim. E aquilo no meu coração, antes de devolver as 1000 perguntas, é um exercício de reflexão, de entender que eu sou uma com ele, que é isso que Deus tem para nossa casa. É de engajar, é de discernir isso em Deus. Senhor, é isso mesmo que o Senhor está falando? Porque antes de eu ter uma relação com Marcos, eu tenho uma relação com Deus. E aí eu tenho que estar num lugar, Fábio, que eu vou ouvir Deus para tanto eu apoiar o meu marido nessa empreitada, quanto para eu ser as perguntas importantes que Deus quer que eu faça para a vida dele. Porque quando Deus me colocou e me trouxe na minha formação como mulher na terra, o Senhor colocou 2 situações muito peculiares à mulher. Ele falou, eu vou fazer para você uma mulher que lhe seja idônea, uma companheira adequada. Idônea significa também adequada. E aí é uma decisão de Deus e Deus sozinho, né? Deus não pergunta para o homem, você quer uma companheira, você precisa, está faltando alguma coisa? Deus decide isso. Então, quando eu entendi que Deus decidiu dar ao homem uma mulher, eu entendi também que Deus me deu o Marcos. Isso significa que eu tenho uma responsabilidade com tudo aquilo que se refere a nós. Não é só o Marcos que tem. E eu tenho uma responsabilidade de maneira adequada. Significa que eu não posso entrar num lugar neutro, de não perceber o que está acontecendo e também de não manipular aquilo que me convém. Entende? Porque às vezes a mulher, ela manipula aquilo que convém a ela. Então, o temor do Senhor me leva a estar do lado do Marcos nessas decisões que foram importantes na nossa vida. Mas antes de estar, não antes, mas ao mesmo tempo ouvindo o Marcos, mas também ouvindo Deus, sabe? Para ou perguntar, ou fazer mais perguntas, ou para falar mais améns. E aí, como um útero fértil que a mulher carrega, né? É uma figura visível de Deus, que Deus deixou a gente. Eu também, nós, todas as mulheres, temos úteros espirituais para desenvolver essa semente nas possibilidades que elas precisam acontecer, práticas, para que aquele sonho, aquela ação se torne realidade. Você acabou de ver um corte do canal Update Mais. Para assistir esse episódio completo e outros, clique aqui no link da bio.